Bom dia, irmãos, a paz do Senhor a todos. Mais uma vez eu estou aqui para compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, uma reflexão que Deus colocou no meu coração. Já fazem mais ou menos uns 30 dias que eu tenho meditado nessa palavra e eu tenho buscado sabedoria de Deus para que eu possa praticar ela na minha vida. E esse é um assunto também que não é muito tratado no meio da igreja, mas ele é de suma importância para o corpo de Cristo. Jesus, por várias vezes, ele falou aos seus discípulos, aos seus seguidores, que eles deveriam tomar cuidado com o fermento dos fariseus e que um pouco de fermento contamina toda a massa. E esse mesmo texto, ele está lá em 1 Coríntios capítulo 5 e o apóstolo Paulo também fala sobre ele. Mas o assunto que eu quero tratar com os irmãos nessa manhã é sobre o não julgar. As pessoas elas têm se escondido atrás desse não julgar, que está lá em Mateus capítulo 7, versículo 1. Elas dizem, quem és tu para me julgar? Tu não podes me julgar. Jesus disse que nós não devemos de julgar o próximo. Só que nesse texto de Mateus 7, Jesus está falando sobre um julgamento hipócrita. Jesus disse, não julgueis para que tu não seja julgado, pois na medida que tu julgar será usado para te medir também. E antes de tu querer tirar o cisco que está no olho do teu irmão, tu deve te tirar a trave que está no teu. Então Jesus está falando sobre um julgamento hipócrita. A gente não pode querer advertir um irmão quando a gente está praticando o mesmo pecado que ele. Só que lá em 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo ele nos dá um ensino maravilhoso sobre o comportamento no meio da igreja. Naquele contexto existe um homem que ele está tendo relações sexuais com a mulher do seu pai. E ele se diz membro do corpo de Cristo. E a igreja de Corinto, ela aceita ele como membro. Então o apóstolo Paulo, ele repreende os irmãos e ele ensina como os irmãos têm que agir. E ele diz o seguinte, ele diz que mesmo estando longe, ele já julgou esse irmão e ele também o condenou, certo? E ele manda que a igreja expulse esse homem imoral do meio dela. E aí ele fala sobre o fermento que contamina toda a massa, que é para eles tirarem essas pessoas imorais do meio da igreja. Aí ele ainda ensina o seguinte, ele diz assim, quando eu falei para vocês que vocês não deveriam se misturar com pessoas imorais, idólatras, fornicadores, adúlteros, avarentos, beberrões, eu não estava falando das pessoas que estão de fora, que estão no mundo. Porque se fosse assim, tu tinhas que sair do mundo. Porque o mundo jaz do maligno. Mas quando eu estava falando isso para vocês, eu estava me referindo às pessoas que se dizem irmãos em Cristo e estão pecando nessas coisas. Nem ao menos sentem para fazer uma refeição com elas. Por quê? Não é o nosso dever julgar as pessoas que estão de fora. Elas serão julgadas por Deus. Só Deus é juiz delas. Mas é o nosso dever, nós os cristãos, julgar e tratar com rigor as pessoas de dentro da igreja que estão pecando nessas coisas. Então muitas vezes as pessoas perguntam para mim, Cris, por que tu fala essas coisas tão pesadas? Por que tu fica julgando denominações? Por que tu fica julgando comportamentos? Por que tu fica fazendo essas coisas? É porque eu tenho esse ensinamento bíblico. Eu não fico me baseando na doutrina de homens, eu me baseio naquilo que está escrito. E se a Bíblia diz que eu posso julgar aqueles que se dizem meus irmãos em Cristo estão pecando nessas coisas, eu vou julgá-los sim. Vou julgá-los, vou adverti-los. As pessoas, elas não querem ser confrontadas. E esse é o problema da igreja evangélica atual. Tu não podes falar nada para ninguém. Quando Jesus disse que nós devemos de falar, lá em Mateus 18, ele diz, se existe um irmão que está pecando em alguma coisa, tu vai lá e fala para ele que ele está pecando. Se ainda assim ele não se arrepender do pecado e se converter, tu vai levar 2 testemunhas e tu vais advertir ele. Se ainda assim ele não se arrepender e não se converter, daí tu vai levar ele para os líderes. Se ainda assim ele não se arrepender e se converter, então tu vais expor ele diante de toda a igreja. Tu vais mostrar o pecado dele para todo mundo. Se ainda assim ele não se arrepender e se converter, então tu vais tratar ele como ímpio. Porque ele não é teu irmão em Cristo.
Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo que habita em nós, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se o Espírito te convence do pecado, então tu não vais praticar mais esse pecado, porque o Espírito te convence. Mas se tu continuas na prática do pecado contínuo, seja da idolatria, seja do adultério, seja da fornicação, é porque de fato o Espírito de Deus ainda não habitou no teu coração. Por isso que tu ainda é refém do pecado. Por isso que o pecado domina a tua vida. Porque uma vez que o Espírito de Deus está dentro de ti, o espírito do mal, a semente do pecado, ela não tem mais poder sobre a tua vida. Então eu quero dizer aqui para os irmãos que são irmãos em Cristo, aqueles que Deus operou a grande obra do novo nascimento na tua vida, que te fez uma pessoa nova, tu tens sim o dever, irmão. Tu tens o dever de observar, de julgar e de repreender as pessoas que estão dentro da igreja e se dizem irmão em Cristo, mas estão cheias de pecado, estão cheias de imoralidade, estão com as suas vidas perdidas e elas se escondem atrás do não me julgue. Quem és tu para me julgar? Então, irmãos, eu tenho visto muito dentro dessa cidade de Brusque uma igreja imoral, suja, pessoas com casamento destruído lá dentro da igreja, no glória a Deus e aleluia, pessoas divorciadas assumindo liderança de ministérios. O que é isso? Será que a gente está cego para a palavra de Deus? Será que vocês não estão observando o que está acontecendo? Foi permitido entrar o fermento no meio da massa. E esse fermento, ele está contaminando a massa toda. Eu tenho visto propaganda de projetos de igrejas com atrativos do mundo. Por exemplo, venha para a nossa reunião, culto de jovens, nessa noite culto sertanejo. Na noite seguinte, o culto de não sei o que das quantas. Eles estão usando atrativos do mundo para trazer pessoas para dentro da igreja. Isso é errado. Nós não temos que usar artifícios do mundo para trazer as pessoas para Jesus. Jesus, ele é autossuficiente. Nós temos que levar Jesus e implantar ele num lugar onde está contaminado. Amém, irmãos? Espero que essa palavra tenha te abençoado. Busca o entendimento na palavra de Deus. Lê 1 Coríntios capítulo 5, lê Mateus 18, vai lendo, lê a Bíblia toda, cara. Lê a Bíblia toda que tu vais ver quanto é maravilhoso tu ser livre pelo Evangelho. Tu não estar preso a um dogma religioso. A palavra de Deus diz que nós devemos de julgar os espíritos. Não é porque uma pessoa diz que está trazendo uma mensagem de Deus que de fato aquela pessoa é de Deus. E se a gente não julgar o Espírito, como é que a gente vai saber? Se a gente não julgar a pregação, como é que a gente vai saber? Então não cai nessa história, irmão, de que tu não pode julgar. Se tu és membro do corpo de Cristo, tu pode e deves julgar as pessoas. Não um julgamento hipócrita. Se tu estás cometendo algum pecado, se tu estás com alguma falta em Deus, não olha para aquela pessoa que está praticando a mesma coisa que tu e a julgue. Tenta primeiro te consertar, ou chega nela e diz assim, irmão, eu estou cometendo o mesmo pecado que tu. Vamos tentar caminhar junto para ver se a gente vence, vamos vencer esse pecado junto. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida de vocês. Tamo junto. Glória a Deus.